Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, 6h48. Começa agora da 102 o programa Bom Dia Rádio City, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, irá informar e debater os principais fatos da região e do país. O comando é do jornalista Zé Torquato. Zé, bom dia. Bom dia, caro Thiago, ouvintes da 102 da Rádio City. É uma satisfação, estamos de volta aqui com o programa Bom Dia Rádio City da CDL Santos Praia, com o time de comentaristas qualificado. Vamos debater os principais assuntos que ocupam a mídia da nossa forma particular e especial, com a opinião amplamente elaborada dos nossos comentaristas, que tem aqui a sua liberdade total para opinar sobre mais diversos assuntos. E nessa linha nós seguimos com o projeto comunicativo da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Na bancada de hoje, as damas primeiro, creio que aqui os rapazes presentes, eles concordam plenamente, sem qualquer tipo de machismo e sim apelando para o cavalheirismo. Bom dia, Ana Mara Simões. Bom dia, Zé, bom dia, Nicolau, bom dia, Thiago, e meu bom dia especial aos ouvintes da Rádio City. Muito obrigado, seja bem-vinda, Ana Mara, que é advogada, psicóloga, e está conosco desde o início do projeto de rádio da CDL Santos Praia, e que tem mais uma vez na bancada o presidente comentarista Nicolau Obeide. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Zé, bom dia, Thiago, e bom dia, Ana Mara, né? Eu não foi a primeira, mas a última. É verdade. É a mais elogiada. É verdade, E bom dia aos nossos ouvintes aqui da Rádio City, que nos ouvem, nos dão a grata satisfação da sua audiência. Isso, e vamos dar também o prazer da sua participação, a sua colaboração com as suas opiniões e também com perguntas aos nossos comentaristas pelo WhatsApp 991406444, 991406444, telefone fixo 21045410, 21045410, ou facebook.com/. Bom dia Rádio City. Vamos às principais manchetes e destaques desta terça-feira, dia 27 de setembro de 2016, Thiago. Após reclamações de moradores, MP entra com ação por obras do VLT. Laudo atesta pedido de propina a ex-prestador da Santa Casa. ICMS de energia é suspenso em Guarujá. Então, para começar nosso programa, nós já tivemos aí, por demanda do Ministério Público, a paralisação das obras do VLT por conta do traçado ali na Francisco Glicério, e agora nova ação que foi colocada pelo GAEMA. Por favor, Thiago. O GAEMA, órgão ligado ao Ministério Público Estadual, pediu à Justiça para que tome providências com relação às reclamações dos moradores do bairro Itararé, em São Vicente. O órgão pede que novas galerias sejam construídas na Rua Constituição, uma das mais afetadas pelas intervenções. A ação também pede que os moradores sejam ressarcidos dos prejuízos causados pelas enchentes e que todos sejam isentos pela prefeitura com relação ao pagamento de IPTU. A promotora de Justiça Almáquia Acerbi declarou que recebeu um abaixo-assinado e que os moradores estavam desamparados, perdendo seus bens por uma obra pública feita com dinheiro público e sem o mínimo de cautela. O engenheiro do Ministério Público foi no local e avaliou as medidas necessárias e também constatou que são necessárias medidas simples como construir galerias. Os moradores da Rua da Constituição afirmam que depois do início das obras do VLT, as enchentes causaram ainda mais danos e prejuízos. Então, a promotora Almáquia também tinha sido autora da ação anterior, né? Que dava conta do traçado. E, na verdade, ao longo da construção do VLT, muitos problemas aconteceram, como aqueles cruzamentos perigosos nas vias expressas de São Vicente, principalmente ali na Imigrantes e tudo mais. Tivemos também agora a questão da iluminação no mesmo trecho da Francisco Glicério, e agora o GAEMA, ele observou que as enchentes começaram a afetar os moradores da Rua Constituição. Ela agiu em resposta à demanda dos moradores. Nicolau, como é que você vê essa questão? Bom, eu vejo da seguinte forma: nem tanto para um, nem tanto para outro. O problema tem que ser resolvido. A questão da enchente, e também os moradores não têm que reivindicar desconto de IPTU nem nada. Então eu acho que não existe compensação nesses casos, no meu entender. No meu entender, tem que ser resolvido o problema.
Eu acho interessante que as pessoas elas procuram tirar vantagem de uma coisa como se fossem vítimas de outra. Eu sou super contrário a isso. Eu sei que vão ter pessoas que estão nos ouvindo, vão criticar o que eu estou falando. Exato, mas a diferença de opiniões é que dá luz ao debate. Mas o meu entendimento é esse. As pessoas têm que a prefeitura ou o estado, né, quem é responsável pelo VLT, tem que resolver o problema. Se foi causado pelas enchentes, porque houve elevação de nível, né, em relação aos trilhos do VLT, naqueles trechos, tem que ser, e houve as galerias não são suficientes para conter as águas, né, que estão causando a enchente. Tem que se fazer um projeto, tem que se fazer uma reforma nesse caso, na rua, e deveriam ter previsto isso. Se houve incompetência, chamar os responsáveis pela obra do VLT, porque eu acho que faz parte de um projeto, não só a construção do trilho do VLT, como o impacto causado no ao redor. Então tem que ser resolvido. Agora, tudo bem, os moradores reclamaram, procuraram. Agora, falar em desconto de IPTU, desconto de alguma coisa para compensar, isso vai resolver? Vai parar de inundar? Não consigo entender. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, assim, são pessoas. Com todo respeito, eu não moro na vizinhança, né? Não faz sentido. Mas... Então, assim, as pessoas têm que ser resolvidas e exigir do Ministério Público que resolva. Quem é de direito, né? Que é o direito deles, que quem tem o dever de fazer isso, que faça. Essa é a minha opinião. Eu fico pensando sempre numa situação dessas, tentando me colocar no lugar das pessoas, né? Na medida em que as enchentes ocorrem, as pessoas perdem seus bens, as pessoas têm seus imóveis destruídos, enfim, é bem complicada aqui a situação, eu diria, viu, Nicolau? Assim, eu entendo o que você está colocando, mas eu acho que numa situação dessas, eu acho que age bem o Ministério Público, na medida em que está amparando, porque como é que ficam as pessoas? Sim, correto, perfeito. Como é que ficam as pessoas, assim, eu não sei se teve se eles procuraram a prefeitura para que fizesse essa intervenção junto à empresa, não tem sei. Prefeitura em São Vicente? Então, não sei qual foi. Constituição é Santos. Não, eu acho que é São Vicente. Constituição de São Vicente. Itararé. Tem uma rua com esse nome. Sim, já pensei que fosse aqui. Aliás, aqui na Constituição de Santos as obras nem chegaram, não fazem nem parte do traçado, né? Então não sei se procuraram a prefeitura, se a prefeitura, pelo que parece aqui, a prefeitura está esperando ser citada aí, né? Diz que não teve nada ainda, nenhuma chamada ainda, né? Isso, aí nota a MTU afirma que as obras do VLT não prejudicaram o sistema de drenagem do local e que o projeto ao longo do trecho citado promoveu melhorias na drenagem de águas das chuvas. Essa é a empresa municipal de transportes urbanos. Já a Secretaria de Assuntos Jurídicos do município informou que até o momento não foi notificada sobre a ação. A Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana disse que limpeza das galerias está no cronograma de serviço, mas aguarda a adequação do sistema de drenagem do VLT por parte da EMTU. Então, me parece que aí fica assim, né? Empurra. De quem é a responsável ia falar o Mas o Nicolau colocou bem que ele acha que não cabe a isenção de IPTU, e sim a resolução do problema e o melhor planejamento para que essas coisas não aconteçam. Eu acho que a engenharia pode prever Precisa ver se esta isenção do IPTU é para o período em que eles estiverem sendo prejudicados, enfim, não sei aí os... Não, o prejuízo causado, eu acho que alguém tem que ser responsabilizado. Quem que vai... O Ministério Público tem que acionar e cobrar, e as pessoas têm que ser indenizadas. E se for uma forma de compensação, o IPTU, enfim, eu não sei. Você quer mas ver um realmente exemplo? as pessoas Ana Mara, precisam desculpa te interromper, quer ver um exemplo? Por exemplo, a CPFL hoje, o Electro, tem um seguro na qual você paga em conta, né? Durante a conta que você paga da CPFL, a qual qualquer prejuízo elétrico, qualquer dano elétrico que você tenha na sua residência, você vai lá ou baixa na internet um formulário, preenche, coloca a hora e tal do ocorrido e eles indenizam. E não é aquela coisa de
conversa mole ou papo furado que, vamos ver se vamos pagar, não. Eles depositam em conta corrente, porque isso é recorrente na minha loja, de pessoas levarem formulário, nós fazemos um laudo e eles cobrarem da CPFL. Eles exigem um laudo, é óbvio. Então, eu acho que a mesma coisa tem que acontecer com a prefeitura. O Ministério Público exige, vai lá, faz o laudo, a pessoa registra o prejuízo causado e a prefeitura ou o Estado, alguém vai ter que pagar. Sim. Eu acho que é por aí o caminho. Não adianta o brasileiro ficar querendo compensação de coisas que não vai conseguir nunca, porque nem a lei permite que o IPTU seja batido, isso não existe. Não, então, mas acho que age bem o Ministério Público. Sim, esse é o papel do Ministério Público, né? Realmente as pessoas estão desamparadas, né? Estavam até então. E eu fico sempre tentando me colocar no lugar das pessoas e que realmente eu imagino o constrangimento. E o que eu acho que é complicado e que a gente fica bastante indignado é com esse jogo de empurra. Eu também não conheço a ação, né? Com detalhes, mas com certeza esse tipo de obra ele sempre fomenta algum tipo de... Será que não é coincidência, Zé, em relação à obra? As galerias não são limpas já, eu acho que há 4 anos, né? Vai fazer 4 anos, acredito eu. E tudo isso ocorre em função da coincidência da obra, né? Do lixo que não se recolhe. É isso mesmo. Bom, obrigado, Nicolau Almeida, Ana Mara Simões, que permanece conosco aqui na bancada, Thiago Ferraz também, nossa produção apostos que as notícias não param de surgir, porém, nós vamos fazer aquela interrupção obrigatória por conta da transmissão do horário eleitoral gratuito. O Bom Dia Rádio City volta já já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7h17, estamos de volta com Bom Dia Rádio City, aqui na Rádio City FM 102,1. Na bancada permanecem os nossos comentaristas, Nicolau Almeida, Ana Mara Simões, aqui Zé Torquato e a participação também do Thiago Ferraz. Seja bem-vindo à edição desta terça-feira, dia 27 de setembro de 2016. Thiago, retomando o nosso programa, vamos aí dar uma geral sobre a situação das balsas e estradas, por favor. Balsas e estradas. Muito bem, Zé. Agora 7h17, travessia Santos Guarujá, 6 balsas em operação, tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. E a travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos nos 2 sentidos. E segundo agora o boletim da Ecovias através do Twitter, o sistema Anchieta Imigrantes opera na situação normal, né? No momento na lentidão chegada a São Paulo pela Anchieta, do quilômetro 13 ao 10, e o sistema opera em 5x5, Zé. Então, agora tem um laudo de um perito de um laudo pericial que atesta um pedido de propina a um ex-prestador da Santa Casa. Thiago, mais detalhes. Um laudo pericial obtido pelo Jornal Diário do Litoral na última quinta-feira comprovou a autenticidade de conversas telefônicas entre um homem não identificado que se apresenta como interlocutor da Santa Casa de Misericórdia de Santos e o diretor-presidente da empresa Five Star Tosca de Almeida, em que o primeiro pede R$20 mil mensais de propina para manter a empresa trabalhando na unidade. A Five Star assinou contrato em dezembro de 2014 e prestou serviços de limpeza e conservação do hospital no ano passado. Portanto, a atual diretoria do hospital não é alvo de denúncia. O laudo assinado pelo perito Maurício Raimundo de Cunto em 8 de setembro último e autenticado no 27º tabelião de notas de São Paulo será anexado a um dossiê que se encontra no Ministério Público Federal, que já teria aberto a investigação para confirmar a veracidade das informações contidas no documento. Com cerca de 200 páginas, o dossiê também foi entregue e protocolado para toda a diretoria da Santa Casa em abril deste ano. O jornal apurou que as investigações também vêm sendo acompanhadas pelo Ministério Público Estadual. O contrato assinado pela Five Star é de quase R$700 mil e a empresa possui cerca de 230 funcionários. O laudo pericial é dividido em partes. A primeira possui 17 páginas. O Diário do Litoral, também fonte da matéria, entrevistou o diretor-presidente da empresa, que acredita que não foi no que enfrentou o problema na Santa Casa, o primeiro hospital do Brasil. Sempre que fala-se nisso, não descredibilizando a matéria de maneira nenhuma, tem aí um laudo pericial que comprova a autenticidade das conversas
telefônicas, sempre é recomendável se manter uma certa cautela para que, muito embora o nome da pessoa não tenha sido revelado, não sei se isso é melhor ou pior, porque coloca toda a antiga diretoria sob suspeita. Quem seria esse interlocutor, não é? Vamos colocar aí os pingos nos is. Primeiramente, foi a diretoria anterior. Não vamos condenar a diretoria atual da Santa Casa em relação a isso, né? Sim. Então, deixar muito claro, porque para não sermos acusados de estarmos acusando a diretoria atual. Mas isso aí, pelo que eu sei, pelo que eu conversei com o atual gestor da Santa Casa, era fato recorrente dentro da Santa Casa. Ele me contou, inclusive, de vários. Ele esteve na rádio, né, com a gente? Sim. O Augusto Capô de Casa, e contou de vários problemas que ele encontrou de redução de custos de produtos, materiais. Falou de várias coisas, né? Em relação à compra de alimentação. Eu só lamento, né, que a Santa Casa tenha passado, espero que seja passado isso, óbvio que tem que ser apurado, mas tenha passado por esses roubos, né, por esses meliantes que saquearam a Santa Casa no sentido de ficar tirando, né, na Mara da Santa Casa, um dos primeiros hospitais Santa Casas do Brasil sendo saqueado, um hospital que atende pessoas carentes, atende todo tipo de pessoa, está numa situação financeira muito delicada, tem um patrimônio mensurável, e inclusive na parte de locação, eu escutei dele em várias mutretas que foram feitas, né? Aluguéis até por valores ínfimos, né? Que estão sendo cobrados de patrimônios referentes à Santa Casa. Infelizmente, esse é o retrato do Brasil. O retrato de toda a nossa nação, de pessoas que não têm escrúpulo, né? Se roubam até merenda escolar, se existe políticos envolvidos com merenda escolar, políticos envolvidos com Bolsa Família, envolvidos com empréstimos consignados, não vão estar envolvidos com Santa Casa? Onde tem dinheiro, tem gente envolvida, tem gente roubando. Infelizmente, ainda bem que temos aí um Ministério Público, temos a Polícia Federal que tem agido de acordo com o que tem que ser feito. É um tema que entristece bastante, assim, importante que realmente seja apurado. Rigorosamente apurado, né? Para que fique tudo muito bem esclarecido, porque são denúncias, a denúncia é uma denúncia grave, né? Uma denúncia que compromete o nome e a história de muitas pessoas envolvidas neste processo. Então é muito sério, né? Realmente está em fase de investigação, de apuração. Então, claro que não nos cabe aqui emitir nenhuma, né, opinião a respeito, né, ou nenhum julgamento. Mas é muito sério em se tratando. É muito sério, propina é muito sério em qualquer situação, né? E no caso de um hospital filantrópico, o apelo é muito maior, quer dizer, e eu acho que vem sempre aquela sensação, assim, né? De que também aquilo que é público, né? E que, portanto, em tese não é de ninguém, fica muito mais exposto a esse tipo de coisa, né? Esses desmandos, essa corrupção, esses desvios. Então, acho muito sério tudo isso. Torço, né, para que realmente tudo seja muito bem esclarecido e que realmente o controle com tudo isso, eu acho que então o que vem com tudo isso, que a atual diretoria, né, e que todos nós aí, de certa forma, enfim, os órgãos competentes possam acompanhar e que os controles, eles se acentuem, né? Que realmente possa ter um maior controle de tudo que é feito, principalmente nessas instituições. Bom, o contrato assinado pela Five Star era de quase R$700 mil e a empresa possui cerca de 230 funcionários. O laudo pericial é dividido em partes. A primeira parte possui 17 páginas. O Diário do Litoral entrevistou o diretor-presidente da empresa, que acredita que não foi o único que enfrentou o problema na Santa Casa, o primeiro hospital do Brasil. À medida que as pessoas nesse período, que é anterior à atual diretoria,
A matéria deixou bem claro isso. Não é? Eu fico pensando naquelas pessoas que tiveram alguma dificuldade de atendimento na Santa Casa, né? Ao ouvir esse tipo de notícia, né? A revolta que toma conta das pessoas, saber que estamos sem recursos de atendimento, ao passo que, segundo a matéria indica, tem alguém se beneficiando disso diretamente. Eu sei que não é novidade, né, na cultura da corrupção que é arraigada em todo o país, como o Nicolau bem colocou, mas isso é seríssimo, isso é inominável. Você acabou de falar agora essa história dos 700 mil. E 700 mil que por mês para 230 funcionários, porque aqui quando a Santa Casa se manifesta, ela fala que agora está com uma equipe própria, né? E que isso estaria economizando 1 milhão por mês. Você vê que as informações também elas confundem um pouco a gente. O que aconteceu, o atual gestor da Santa Casa esteve na rádio. E eu acho que nós fomos o primeiro, né? Nós fomos o primeiro a entrevistá-lo após ter assumido. Primeiros e um dos poucos que o entrevistaram. Ele foi muito criticado em relação a ter dispensado essa empresa e posteriormente contratou todos os funcionários como efetivos da própria Santa Casa. E ele falou da economia. Na qual ele fez em relação ao valor que era pago para os funcionários. Ok, bom, às 7h26, nós vamos para o intervalo comercial aqui no Bom Dia Rádio City. Voltamos já com um giro nacional de notícias. Ainda hoje o quadro Comércio em Foco e as novidades do esporte. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com Bom Dia Rádio City. Você segue conosco até às 8 da manhã, debatendo os principais fatos da região e do país. Vamos já para o Giro Nacional de Notícias. Só reforço que estamos aqui na bancada com os comentaristas Nicolau Obeide, empresário e presidente da CDL Santos Praia, e a psicóloga advogada Ana Mara Simões. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp. Mande sua mensagem 991406444, 991406444, telefone fixo 2104-5410. Antes do Giro Nacional, deixa eu falar da assistência domiciliar do Home Care da Home Life. Para você, assistência de muita qualidade, uma medicina humanizada à sua disposição, com gente altamente qualificada que pode fazer os procedimentos aí do atendimento domiciliar do Home Care, desde os mais simples aos mais complexos, né? Ajudando a família como um todo, né? Quando você tem um ente querido doente, a família toda adoece. Esse é o conceito e você tem que saber tudo que a Home Life pode fazer a esse respeito em termos de atendimento para você e para seus familiares, se você precisar, evidentemente. Ana Costa 146, 17º andar, na Vila Matias, telefone 3202-6440, acesse homelife.com.br. às 7h31. Giro Nacional. PF declarou que não alertou o ministro da Justiça sobre nova fase da Lava Jato. Então, até no jornal de segunda-feira, ontem, estava no destaque do Giro Nacional, assim, que, olha, o ministro da Justiça deu a pista que o Palocci deve ser o próximo preso, né? Aí depois houve muita reclamação, que ele teria vazado, como é que ele saberia antes, né? Se questionou esse fato do ministro da Justiça ter conhecimento direto dessas ações da Lava Jato, e o Alexandre de Moraes ontem negou, falou, não sabia não, eu estava falando do modo genérico. Eu sei até que ele foi chamado ontem no gabinete do presidente Michel Temer, que o repreendeu por isso. Vamos começar com a Ana Mara. Eu acho que ele foi irresponsável, sabe? Primeiro que precisa ter postura, né? Eu acho que um ministro, um representante do governo, precisa ter postura, gente. Primeiro, que conversa é essa que foi gravada, sabe? Que empoderamento é esse? Verdade. Quer dizer, a pessoa está se achando o quê? Primeiro, tenha seriedade, você representa, você é ministro
no país, quer dizer, as pessoas não têm noção do que é ocupar um cargo público e da tua responsabilidade, quer dizer, fecha a sua boca, não se aproprie disso, ou não use isso como, sabe, como, olha como eu sou poderoso, olha como eu tô por dentro, olha, sabe, lamentável. A Polícia Federal disse que não alertou, não falou nada. Mas, assim, tudo bem, mesmo que ele tenha recebido aquele comunicado da Polícia Federal de que eles avisam que tem que permanecer em Brasília, que não se ausente de Brasília, sem saber o que está acontecendo, ele ficasse quieto, gente. A ação da Polícia Federal é uma ação seríssima neste país. Quer dizer, ele da forma como ele se colocou, ele reduziu a ação da Polícia Federal a algo, sabe, corriqueiro, e não é. Então, assim, mesmo que judicialmente não lhe caiba nada, eu acho que, sabe, ele perdeu uma grande... Não é a postura do ministro do Estado. Ele perdeu uma grande oportunidade de ficar de boca fechada, sabe? Eu não vou nem me alongar em relação a esse fato, porque infelizmente não é postura mesmo dele de fazer isso, porque eu acho que se eu fosse presidente da República, eu pensaria 2 vezes em mantê-lo no cargo, né? Porque é o ministro da Justiça, sabe, é exatamente o que a Ana Mara falou, ele tem que ter uma coerência, né? Ele é o que controla, né, a justiça e seria o grande mentor, né, e ficar falando bobagem. Agora, só para comentar em relação à prisão do Palocci, ele também já é residente, né, Palocci, nessa história. Então, a novidade da prisão dele, o que estaria chegando nele, também não é, como tem outros, né, que a Polícia Federal também está chegando, também não é difícil de adivinhar. Porque a opinião pública fica nesse jogo que, assim, até fiz uma pequena alegoriazinha para exemplificar como é que foi a postura do ministro da Justiça. Não tinha aquele que não sabia de nada? Agora também é desagradável aquele bater no peito e falar, eu sei de tudo, entendeu? Então, acho que a Ana Mara, acho que ela definiu bem, né? Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado e agora fica desmentindo o indesmentível, fica pior ainda. A emenda fica pior que o soneto. Palocci compensaria Odebrecht por Petrobras, com Petrobras de sócio em e-mail. Até o Nicolau falou ontem da Petrobras, a gente depois debateu, né? Mas aí a Petrobras era mais a questão da manobra das propinas indicadas como vindas da Odebrecht, né? Que hoje a gente tem fato conhecimento disso, por tudo que está na mídia, né? Até o presidente preso e diretores presos da Odebrecht. Mas o que choca é isso mesmo, a Petrobras está na base de tudo. Como eles usaram essa empresa, né, grandiosa. Por que eles não queriam privatizar a Petrobras? Vamos ver se alguém adivinha. Por que eles não queriam, eram contra qualquer tipo de privatização? Porque era para não integrar o nosso patrimônio para o capital estrangeiro, Nicolau. Farra do boi, era farra do boi. Ali, o nosso querido... Petrobras é nossa. O nosso querido, deles, então, né? Que nem diz aquela repórter Molusco, né? O nosso querido, então, ex-presidente Molusco, ele queria muito mais, ele queria transformar o pré-sal, ele queria transformar a Petrobras em 2 empresas. Ele queria transformar uma empresa de prospecção, que estaria do pré-sal, que seria uma Petrobras só para prospecção, e a Petrobras somente como ela já é, como uma empresa com seus acionistas, sem a parte de prospecção. Por que ele queria fazer isso? Porque ali seria a grande farra dele, que seria na parte de prospecção, qual é o controle que você tem nos gastos de uma empresa na qual você vai explorar, no caso o pré-sal, explorar novos poços e etc. Qual seria o controle? Nenhum, né? Então seria muito fácil para ele desviar dinheiro. Não conseguiu fazer. E também ele se transformaria no presidente dessa nova Petrobras que ele queria criar. Não conseguiu. Ainda bem que não conseguiu e tudo está sendo escancarado e mostrado. Era a empresa aonde eles estavam fazendo a farra do boi, era a Petrobras. E olha, eu vou te falar mais, a Petrobras ela é tão forte, tão grande, que só com esse estancamento que deram aí desde o começo do ano para cá, ela já está dando lucros de novo. Impressionante, né? Estamos falando de 128 milhões.
É exatamente até o próximo tópico, né? Que o Moro, vou até antecipar, Tiago, se você me permite, Moro bloqueia ativos mantidos por investigados da operação Ometá, 128 milhões de reais. Isso aí já chegou na casa dos 3, 4 bilhões. Sim. Mas só pro Palocci, só pro italiano, 128 milhões, mas a maior parte para ele aí. E é para ele, pro Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Né? Então acho. Relação direta dele, né? 128 milhões. É incrível, né? A gente vê, por um lado, assim, parece que é lento, né? Como as coisas vão, como esse processo dessa Operação Lava Jato, como ele, 35ª, né? 35ª. E ainda tem muito mais por vir. Bom, quer dizer. Só ficar acompanhando o ministro da Justiça que ele muito mais por vir antes, né? 35ª fase. Mas olha o trabalho minucioso, né? Eu insisto nisso, da Polícia Federal e a dificuldade para chegar mesmo em quem de direito. Então, você percebe que está afunilando. É a força-tarefa, né? Tá PF, Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal. Sim. O juiz Sérgio Moro, ele tem uma equipe que está fazendo muito minuciosamente o trabalho para que eles não consigam, porque pouquíssimas ações foram revertidas no STF. Sim. Então ele está deixando provas bem contundentes, provas bem claras, porque para não criar dúvida e chegar no STF. Exatamente, então a gente percebe que está afunilando, então a gente já sabe mais ou menos onde é que isso vai chegar. Não precisa ser ministro da Justiça. Quem vai chegar, né? Que já é réu, né? Não precisa ser ministro da Justiça, mas assim, é triste, eu acho lamentável. Hoje quando eu acordei e ouvi, né? O Palocci dormiu, passou a noite preso. Incrível. Em que momento da nossa história, né? Ministro, a gente imaginar isso, não é? Presos. Assim, chegar nesse ponto, é incrível. E eu acho, viu, Ana Mara, que nós vamos ainda ter muitas surpresas por aí, porque nós temos falado do PT, às vezes as pessoas acham que eu sou contra o PT, não é isso. O PT, ele participou do maior escândalo de corrupção de toda a história do país. Mas temos aí outros partidos envolvidos. E que venham mesmo. Temos muitos partidos envolvidos e até foi citado o nome do então presidente da República, Michel Temer, na época que ele não era nem vice-presidente ainda, e pedindo dinheiro para a campanha do partido. Então eu acho que todos esses partidos que participaram de corrupção para dinheiro de campanha, no meu entender, esses partidos têm que ser extintos, seja ele PMDB, pode ser o maior partido do país, PT. Eu acho que esses partidos têm que deixar de existir. E essa verba que também é dada aos partidos, né? Também eu acho que tem que acabar, que isso é fundo partidário. Fundo partidário, isso é a maior pouca vergonha que nós temos nesse país. Então, creio que eu só faria, o Zé Roberto Batoca, advogado do Palocci, disse que não era o estilo da ditadura e tal. Eu só acho que tem que se dosar um pouquinho. Acho que a opinião pública está sendo muito importante, e a imprensa também nesse caso, de tudo que tem vindo à tona pela Operação Lava Jato, mas tomar cuidado um pouquinho com a espetacularização disso. Em alguns momentos, eu acho que 2 ou 3, houve um exagero e até uma antecipação dos fatos que pode até auxiliar a defesa dos acusados. Então, só faria esse pequeno reparo, essa operação que é emblemática e que vai mudar o rumo da história, está mudando o rumo da história política do país. Isso é muito importante. Nós sabemos, nós passamos da revolta à aprovação total desse tipo de ação, que isso permaneça indistintamente. E falando nisso, chega aqui a notícia, a nossa produção nos traz, segundo o relatório dos investigadores, a Odebrecht pagou propina para participar das obras da EMTU e das linhas 2 e 4 do metrô, durante as gestões Alckmin, Lembo e Serra. Quer dizer, são todas, nós queremos que a justiça seja para todas as bandeiras políticas, todas as vertentes que se locupletaram dos seus cargos para receber vantagens ilícitas e manter essa roda de abastecimento das campanhas políticas, que hoje nós sabemos o que dá, né? Que não dá certo para a população, pelo menos. E de acordo com a investigação, pessoas com o codinome Careca e Comunicação receberam pagamentos de R$2 milhões
por contratos da linha 2 do metrô de São Paulo, e o pagamento foi feito em agosto de 2004, com autorização do presidente da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht. A MTU, responsável por controlar os ônibus para a região metropolitana paulista, foi associada a um pagamento de vantagem indevida efetuado em 2006. Os policiais tiveram acesso a e-mails trocados entre Odebrecht e um executivo da empreiteira. Nos e-mails havia referência a pagamento de 26,6 milhões a 3 partes: Ibirapuera, Campinas e Casa de Doido. Quer dizer, a linha 4 do metrô foi citada em trocas de mensagens realizadas em 2007. Márcio Pellegrini, então diretor do contrato da Odebrecht para as obras do traçado, solicitou a Benedito Barbosa da Silva Júnior por e-mail a autorização do pagamento de propinas. Mais uma bomba aí na cabeça do cidadão. Gostaria de comentar? Olha, essa história da linha do metrô já tinha rodado na mídia, né? Eles estavam apurando, e eu acho que tem que ser apurada. 2004, a única coisa que eu lamento, eu não sou advogado, mas a única coisa que eu lamento, se eu não me engano, Ana Mara, você que é advogado, 2004, mesmo que o fato seja levantado agora, ele já prescreveu, né? Ai, não sei te falar não, mas eu acho que está prescrito. Porque estamos em 2016, são 12 anos. Mesmo que seja levantado, eu acho que dificilmente podem ser apuradas as denúncias, mas as penas aplicadas, eu acho que as contas estão aprovadas e está prescrito. Não, eu acho que não, viu? Não são 5 anos? Não sei, mas não sei, sinceramente não sei te responder. Mas eu acho que tudo tem que ser levantado de uma forma que todo e qualquer denúncia tem que ser escancarada, porque esses políticos que estão envolvidos nesses atos de corrupção são políticos que estão na ativa até hoje. São pessoas ainda que são pretensos candidatos, talvez até presidente da República, e pessoas que eu acho que tem que ser extirpada do nosso meio político. Você vê quando começar essa investigação, entendeu? Talvez porque eu não sei. Eles estão anunciando agora, mas pode ser coisa muito antiga já também. Eu sei que leva tempo, né? Exatamente. Mas eu acho que de qualquer jeito, Ana Mara, essas pessoas têm que ser extirpadas do nosso meio político. É aquele velho ato, né? Dando é que se recebe. Infelizmente, hoje, você em qualquer tipo de atividade econômica, quem tem o poder de contratação pede propina, e quem tem o poder de vender para poder entrar na empresa, para poder entrar ganhar uma licitação pública, ele oferece e acaba cedendo mas se eu não desse o dinheiro, ele não compraria de mim. Não importa que não compraria de você. Mas outro venderia no lugar. Não importa que outro venderia no lugar. Mas é crime. Crime é do corrupto e é do corruptor. Quem aceita a propina e quem dá a propina está cometendo o mesmo crime. Então, eu acho que é isso que a pessoa tem que pensar antes, é isso que tem que ser extinto dentro do nosso país. Acabar com isso. Eu conheço empresas que o dono da empresa, a única coisa que ele não abre mão, empresas grandes, a única coisa que ele não abre mão é na parte das compras. Porque se ele abrir mão das compras, ele sabe que os compradores, né, vão lesá-lo. Infelizmente vão lesá-lo. Eu já vi empresas que as pessoas colocam, eu já dei orçamento para empresa que eles colocam um orçamento, no final do orçamento eles colocam um sinalzinho que já significa ali 10% que tem que ser dado. E eu faço normalmente o orçamento e não coloco, e não consigo ganhar aquele orçamento. Mas tudo bem, pelo menos eu fico com a minha consciência tranquila em relação a isso. Participação aqui, Zé, rapidamente, do nosso ouvinte Uriel. Ele diz assim: na opinião de vocês, ainda há dúvidas que a operação Lava Jato tem interesse político partidário? Essas empreiteiras já atuam na área pública há dezenas de anos, só agora constatam desvios e manipulações de verbas públicas. Uriel, respeito sua opinião, mas eu não concordo, porque quer dizer, vamos dar um exemplo muito fácil. Só porque os outros fizeram antes, eu posso fazer algo ilegal, ilícito? Se eu for apanhado,
Fala, não, mas só sou eu, cadê os outros? Não, mas essas empresas, num ponto ele tem razão, essas empresas elas já atuam Não, é verdade, há muito mas, tempo, e elas devem estar há muito tempo com esse modus operandi. Existem forças políticas atuando, mas não, talvez esse viés de injustiça, só pegaram a gente, estão nos perseguindo, mas... Não, e é o que a gente está falando agora aqui, que todos sejam responsabilizados, que pegue todo mundo. Mas não importa, Exatamente. Você quer ver um exemplo que eu sempre falo? Marcelo Odebrecht, preso, né? Preso. Aí ele deve pensar assim lá no cantinho da prisão dele: caramba, meu avô ficou rico, ficou milionário, meu pai fazendo isso, meu pai ficou bilionário. E eu agora que era minha vez de ficar trilionário, eu tô preso, caramba, isso não é justo. Então, se você for pensar em termos de justiça, ele deve raciocinar dessa forma. Claro. Só que a família toda vem fazendo isso anos e anos, mas agora acabou, é o fim da fase. E tem um outro aspecto, o PT entrou no poder, assumiu o governo com o discurso de que mudaria isto, de que viria para acabar com esse tipo de coisa. Ele combatia os corruptos antes de entrar no governo, falava dos corruptos, e aí entra no governo e faz pior que todos os corruptos. Nós tivemos o caçador em Marajá nos anos 90, que no final nós vimos quem era o Marajá, não foi? Que tá lá, faz parte do conluio até hoje. Que até era bonzinho, né? Muito cuidado, mas de qualquer maneira, vale exercícios, que seria todas as opiniões, não adote só apenas um lado para ter o seu viés crítico e tal, mas acredito que seja por aí que a gente vai formar uma opinião melhor embasada. Isso é um conselho para todo mundo. Vamos lá então, em frente, falar do comércio? Comércio em Foco. Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia. A próxima data importante para o comércio será agora o Dia das Crianças, dia 12. Como é que tá aí a movimentação, a expectativa da CDL Santos Praia em vendas para essa ocasião? Olha, essa venda ela é muito sazonal, né? Ela é uma venda muito focada para empresas de brinquedos eletrônicos e roupas de criança, apesar que toda criança detesta ganhar roupa, né? As crianças também hoje não querem celular, essas coisas, também querem bastante. Depende da idade da criança, né? Mas crianças hoje, qualquer dia, eu até brinco, qualquer dia a criança vai sair da barriga da mãe já com o celular na mão. É verdade. Porque é impressionante a habilidade que uma criança hoje de 3, 4 anos de idade tem com o celular. Mandar um WhatsApp, tá pronto pra sair? Impressionante. Olha, no dia que inventarem que já existe uma linguagem, né, uma linguagem mais lúdica, né, para criançada, assim, tipo imagens, né, porque criança assimila muito mais rápido imagem do que letras, né, do que aprender a ler. Ler começa a aprender com 6, 7 anos. E olha, com certeza a criançada vai acabar mexendo no celular com 2, 3 anos de idade. Porque é impressionante. Já mexem, Nicolau. Já mexem, mas ainda não conseguem muitas coisas, porque muitas coisas precisam saber ler. Mas, então, voltando ao comércio, eu acredito que no dia 12 de outubro, que também é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Do Norte. Isso. Que também é comemorado, por isso é o motivo do feriado. É um dia que que o comércio tem uma data, é uma data que melhora realmente a venda, a circulação de pessoas. Então, assim, é focada para crianças, roupas, eletrônicos e brinquedos, mas só o aumento da circulação de pessoas dentro de shoppings, nas ruas, buscando essa compra de uma lembrancinha para uma criança, fomenta mais o comércio, praça de alimentação, dos shoppings, e as vendas, as compras, como são feitas mais por impulsos, as lojas acabam vendendo, né? Principalmente mulher, né? A Ana Mara sabe bem disso, que mulher passa numa loja para comprar um brinquedo para uma criança, mas vê um sapatinho, acaba comprando. Eu até brinco com a minha mulher que eu falo que ela deve ser uma centopeia, porque ela tem não sei quantos pares de sapato, já nem sei quantos pares. Eu tenho meu eterno sapato, né? Tinha aquele ditador lá, o Ferdinand Marcos, né, das Filipinas, Imelda Marcos, né, tinha um monte de sapato lá, vestido, tudo. Então, e essas compras, elas são muito por impulso. Então isso trazendo a pessoa para dentro dos shoppings, dentro do comércio, não importa o motivo, né? Se o mote é o Dia das Crianças, acaba aquecendo o comércio e as pessoas gostam de comprar, né? É gostoso comprar, né, Ana Mara? Gostoso você circular no shopping, é gostoso você gastar, comprar e
não importa o valor, né? Às vezes alguma coisinha que você se dá, né? Então, assim, é muito importante. E eu acredito que seja um dia bom, melhor do que até o ano passado, porque eu acho que nós já estamos saindo dessa crise, já com uma estabilidade um pouco maior no país, uma visão da economia mais estável, né? O grande problema era aquilo que eu até comentei ontem aqui, né, Zé, que a bagunça que nós estávamos, o presidente fica, sai, dólar sobe, dólar desce, as ações caem, as ações sobem. Então essa instabilidade é que cria essa incerteza e aí assusta as pessoas. Eu acredito que agora nós vamos retomar e devagarzinho, nada é de um dia para o outro, o estrago feito e causado não vai criar nenhum milagre. Ô Nicolau, você tem uma perspectiva em termos de percentuais em relação ao ano passado? Você acha que vai ser melhor, pior, estável? Olha, se for se nós vendermos a mesma coisa que no ano passado, eu acho que já vai estar de bom tamanho, mas eu acredito aí um acréscimo em função da inflação, né? Então nós teremos aí acredito em 7% a mais do que o ano passado. Excelente. Não que tenha sido um ganho de vendas, mas sim porque os valores, os preços aumentaram também um pouco. E a inflação vem caindo, não é, Nicolau? Vem caindo, mostrando sinais. Está caindo em relação a. Levemente, mas. Vem caindo também um pouco de recessão, né? É claro. A recessão, ela. É assim, alguns setores ela cai e alguns setores ela aumenta. Quem vai ao supermercado, quem vai hoje comprar gêneros de primeira necessidade sente que não caiu nada, né? Que tá tudo muito mais caro, principalmente aquilo que você precisa de mais necessidade, que é comer, que é se alimentar. Agora, em relação a produtos não bens duráveis, como vamos começar por imóveis, por automóveis, por coisas maiores, ou como até roupas, né? Dependendo da época sazonal que nós estamos agora, liquidação de inverno, que não vai embora nunca, né? Esse inverno parece que não nos larga. Foi até bom pro comércio, esse lado do inverno não nos largar, viu, Ana Mara? Porque o fato do comércio do inverno perdurar fez com que as lojas consigam vender todo o seu estoque. E tem muita loja por aí querendo lançar a linha de verão, primavera-verão, e não está conseguindo. Porque tá vendendo. Porque ontem, ainda. por incrível que pareça, teve um horário, ontem chegamos a 15 graus. Ontem a temperatura oscilou de 22 a 15 graus. Ontem à noite estava 15 graus aqui em Santos. E aqui tá 10 abaixo de zero. Nós tá aparecendo. Geladeira, meu amigo lá do ar-condicionado. Tá parecendo que nós estamos assim em Campos do Jordão, né? Que Campos do Jordão veio para Santos, né? Impressionante como anda a temperatura. Ok, terminamos por aqui o quadro Comércio em Foco e agora vamos à última sessão aqui, última parte do nosso programa, falar de esporte. Giro Esportivo. Gustavo Henrique será operado e só volta em 2017. Uma lamentável lesão ligamentar do Gustavo Henrique. Uma lesão. David Braz vai ser o substituto amanhã contra o Internacional da Belmiro. Foi uma lesão no joelho, né? Isso. Que ele teve. Já teve uma anteriormente. Joelho é muito complicado, né? Joelho, ele tem uma recuperação muito lenta. Qualquer outra parte, né? Recupera mais rápido. Mas o joelho, o grande problema é a fisioterapia, né? Que ele vai ter que fazer depois da cirurgia. E o Gustavo Henrique, ele vinha se destacando bem. Eu gosto do David Braz, mas eu acho que ele já foi bom, né? Não sei, vamos ver, né? Vamos dar uma chance. Não tem outro, né? É o que temos. Tem o rapaz lá, o Fabiano Nogueira. Mas o Santos está sendo. Chegou, mas ele não tem oportunidade. Mas o Santos tem sofrido muito com isso, né? É verdade. O Vitor Bueno também se machucou, vai ficar um mês fora. Dificuldades pro técnico amanhã no jogo contra o Internacional, já que o Jean Mota já atua na Copa do Brasil pelo Fortaleza e não pode ser utilizado. Jogar. Então deve ser o Vecchio, deve compor aí o meio de campo do Santos e o David Braz no lugar do Gustavo Henrique. Vitor Ferraz diz que será muito difícil substituição por Vitor Bueno. Então, já antecipamos aí a pauta, né? O Vitor Bueno, que é o artilheiro do Santos no campeonato, ele vai ficar esse mês fora, vai ser uma perda considerável pro Santos, nesse momento que o Santos aí tá meio irregular no campeonato. No G4, exatamente. E o Santos já tá tomando um sufoco aí no G4, porque tá um ponto só do
do Fluminense. O Fluminense está um ponto ali na cola, tem crescido de produção. Então vamos ver aí o que vai ser do Santos. Espero que o Santos não morra na praia, né? Eu, como torcedor, tento, né? Esse final de campeonato faltou o quê? 10 jogos? Pro término. 11 jogos? 11 jogos aí. Pra título não dá mais o Santos, não. Acredito que não tem como. O Palmeiras tem estado estável, né? Palmeiras, o Flamengo tá com um regular. time muito bom. Tá bem regular o Palmeiras. Os palmeirenses que se cuidem, porque eu tenho acreditado bastante no Flamengo, hein? O Flamengo tá chegando. Tem aquela torcidinha contra também de Santista, né? Mas o Palmeiras tá bem consistente mesmo, se mantiver esse padrão, até porque o Palmeiras tem jogos muito fáceis em casa, né? Ana Mara tá acompanhando o Campeonato Brasileiro? Não. Eu perguntei pra educação. Que eu sei que você não gosta de futebol, se bem que não. Não, eu gosto. Não há preconceito futebol, nisso. Eu gosto. Mas gosto. acompanhar assim. Mas acompanhar Campeonato comentar, Brasileiro, né? não. Eu tenho amigos, nós porque temos tem muitas mulheres hoje que acompanham, torcem, vão aos estádios e tal. A Ana Mara não tem esse perfil. Eu tenho um grupo de amigos aí e um deles é palmeirense, e eu já não aguento mais ele mandar aquele porquinho com aquele primeiro lugar, dormimos na liderança. Então eu tô doido que o Flamengo ultrapasse. É verdade. Bom, aqui o Zé Augusto do Rosário, que é administrador do Consulado Português aqui de Santos, ele também é diretor lá da Portuguesa Santista. Zé, saudações rubro-verdes pra você. Ele tá ouvindo o programa, manda uma saudação a todos e beijos a Ana Mara. Beijos, Zé, bom dia, prazer. É isso aí. Por falar em Briosa, a Portuguesa teve definido os jogos das finais. A disputa do título da Série B do Campeonato Paulista começa agora, não é? No próximo sábado, dia 1º, em Porto Feliz, e o jogo da volta será no dia 9, domingo, 10 da manhã, em Eurico Mursa. Por quê? Porque dia 8 tem o amistoso de aniversário da Vila Belmiro, Santos e Benfica. Portanto, a Portuguesa Santista vai decidir o título da Série B no domingo, dia 9, às 10 horas da manhã, em Eurico do Mursa. Léo, né? Isso, a despedida do Léo. Santos e Benfica na Vila Belmiro, despedida do Léo. Invasores do CT do São Paulo têm contas bloqueadas pela justiça. Então, eu creio que esse tipo de eles entraram, agrediram os jogadores, invadiram. Eles estão sendo aí processados criminalmente, até porque tem identificação deles claríssima pela TV, né? Essa questão da violência das torcidas tinha que ter uma ação, no meu entendimento, eu sempre falo isso, dos clubes. Os clubes deveriam se unir e não permitir que esses torcedores organizados usassem a marca. Usassem os escudos do clube, que isso é uma fonte de renda, cortando a ajuda financeira e endurecendo essa questão. Eu acho que eles teriam que se reposicionar para poder frequentar os estádios. Então, acredito que todos os clubes, quando estão numa fase difícil, eles passam por essa questão da violência das torcidas. Então, eu acho que existe uma omissão de todos os clubes, não é um especial não. Do São Paulo está tentando enfrentar, o Palmeiras chegou a fazer isso também e o Cruzeiro também. Então, acho que falta uma ação maior dos dirigentes, a fazer uma ação integrada para combater a violência das torcidas organizadas. Pelo menos eu penso assim. Eu não vejo isso acontecer. E acho que até uma normatização, sabe? Eu concordo quando você fala dessa omissão. Acho que tem que ter a união de todos, mas dos órgãos que também são responsáveis pelo futebol, de que normatizem de uma vez por todas. É um tema que merece um estudo aprofundado e merece que medidas mais sérias sejam tomadas. Bom, para encerrar, o Corinthians procura um técnico experiente. O Fábio Carilli teve a derrota aí contra o Fluminense, está sendo muito contestado. E vai ser difícil o rapaz aí. Eles querem milagre também, né? Coitado do rapaz, primeiro jogo. O elenco do Palmeiras. Perdeu aos 49 minutos. O Palmeiras é muito completo, tem muita opção. Ao contrário do Corinthians, que encolheu muito e não tem reposto ao. Mas o cara perdeu os 49 minutos do segundo tempo, sofreu a derrota e agora o cara é o culpado. Pelo amor de Deus. Bom, vamos fechar aqui falando da APO Planos Odontológicos Empresariais. Para você, para sua empresa, para assistência odontológica dos seus funcionários, a APO é referencial, certificada pelos 9001 em todos os seus departamentos. Tem grandes empresas, as principais da região. Tem aí o plano da APO para os seus funcionários. Conheça, adquira, faça a sua adesão. O telefone é 21044000 e o site apeodonto.com.br. Gente, muito obrigado pela audiência. Amanhã estaremos de volta aqui na Rádio City com mais uma edição do Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Vem aí Jornal Litoral com o comando do Roberto César. Bom dia e até amanhã.
termina aqui. Bom dia, Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.